Olá, pessoal, bom dia. Dando continuidade e finalizando as nossas aulas sobre inversores, a gente vai falar nessa aula em específico sobre o inversor de frequência trifásico. Aqui é um breve exemplo, né? O inversor está sendo muito comentado, muito utilizado na parte dos sistemas solares fotovoltaicos, e aí tem sistemas solares fotovoltaicos especificamente que são ligados à rede. Então, precisa-se de um inversor para que faça essa conversão de contínuo para alternado e no próprio conversor vem todo o acoplamento, vem todo um dispositivo que transforma. A princípio, essa onda que não é senoidal, ela é alternada no tempo, mas não é senoidal, e a transforma, né, deixa o mais próximo possível de senoidal para que seja injetada a rede. Né? Claro que todos os parâmetros devem ser não só especificados, como também alcançados. Né? E aí, o inversor de frequência trifásico, né, ele é formado por três inversores de meia ponte. Então, se vocês lembrarem, o inversor de meia ponte ele tem duas chaves semicondutores de potência, em paralelo com dois diodos, e aqui tem duas fontes de tensão, né? Então, o inversor trifásico, ele é formado por três inversores de meia ponte, ó, um, dois, três. E aqui são as cargas, né? E aí ele vem com uma fonte de tensão contínua, e aí essa tensão passa de contínua para alternada trifásica. Ele possui seis condutores, né, semicondutores de potência, aqui, ó, seis chaves, né, numerados de 1 até 6, né? E aí, como eu falei para vocês nas outras aulas, né, essas chaves elas são controladas de acordo com o circuito de controle, que é a parte que fica responsável por dizer quando elas estarão abertas, quando elas estarão fechadas e por quanto tempo elas vão ficar nessa condição. Ele vem com seis diodos de retorno, né, que é justamente para aquele caso quando estamos tratando de cargas indutivas, e a própria carga, né? Que carga é essa? É uma carga trifásica balanceada em que ela pode estar disposta em estrela ou triângulo, né? Ou delta e Y, pode ser que vocês conheçam assim. E aí o método de condução pode ser a 120, 150, 180. O que significa isso? O tempo que a chave fica ligada, né? Que ela está em processo de chaveamento. E as chaves, elas atuam aos trios. Então, geralmente são divididos em trios. Essa é a parte de cima, positivo, negativo, ou ímpar e par, né? Então, as chaves 1, 3 e 5 formam um trio e as chaves 2, 4 e 6 formam outro trio. E aí, dentre aqueles tipos de condução, a mais utilizada é a condução de 180. E aí, analisando, né, aqui é uma tabela que vem os intervalos, dividido em 6 intervalos, cada um de 60. Lembrando que o período vai de 0 até, o período vai de 0 até 360. E aí são 6 intervalos de 60 graus. E aí, como eu falei para vocês, na condição em 180 graus, as chaves elas passam 180 graus ligadas. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, na chave S1, ela passa de 0 graus até 180 graus ligada. A chave S2, né, vem de 60 até 240 ligado, e assim por diante. Todas as chaves, elas vão ficar, ó, 333, 33, né? Elas vão ficar 180 graus ligadas, né? E aí, como é que tá aqui, né? O que significa aqui no circuito? Então, imaginem, né? Esse aqui é um exemplo. Vamos analisar de 0 até 60 graus. Então, tá, quem estão ligadas, né? Tá ligada a chave S1, a chave S5 e a chave S6. E aí, se está ligada a chave S1, então a corrente vem por aqui, né? Aqui está fechado, né? Vem por aqui e vai para essa parte aqui da carga. A chave S5, né? Como ela está ligada, ó, aqui, ó, está ligada. E aí vem aqui e vai para essa outra carga. E a chave S6, percebam que a corrente está vindo por aqui, ó, e essa outra corrente está vindo por aqui, ó. E a chave S6 está ligada também, ou seja, as duas correntes que vão se juntar aqui nesse nó, né, vão retomar para a fonte pela chave 6, ou seja, vem por aqui, ó, e retorna para a fonte. E aqui, esse circuito que eu demonstrei para vocês, só seguindo aqui pelo mouse, é esse circuito aqui. Como assim, Romana? Aqui é a fonte de tensão e aqui está correspondendo quando a chave S1 está ligada, quando a chave
S5 está ligada e quando a chave S6 está ligada. Ou seja, a chave S1 vem por aqui, ó. S1 vem, passa por esse resistor aqui, né? Um exemplo, se a carga for resistiva. Então, está passando por esse resistor. Depois vem, ó, e passa pela chave S5, que está passando por esse resistor aqui, ó. E para retornar, né, essas duas correntes aqui, elas vão se juntar para entrar aqui nesse nó e vão passar por esse resistor, que é esse aqui, ó, eles se juntam aqui, passam por essa parte aqui da carga, né, retornam aqui, ó, para a fonte. Nesse caso aqui, ela está retornando, né, pela chave S6 que está fechada. Esse circuito ele vai modificando, né, mas quando a gente está tratando, um exemplo, carga resistiva, então conectada em Y, é isso que está acontecendo. As cargas elas vão ficar em paralelo, né, e um resistor. Pode ser que primeiro venha um resistor e depois esses dois aqui estejam em paralelo aqui. Esse circuito ele vai modificando ao longo, né, dos ângulos aqui, né, que vai passando o período, mas sempre, né, pode estar modificando o que eu falo. Esse resistor está aqui em cima e esse está aqui logo após, né? É isso que está modificando, mas ele sempre vai estar assim. Em relação à tensão de fase e tensão de linha, né, como eu falei para vocês, tensão de fase, como assim? A gente está analisando desse ponto para o terra, desse ponto para o neutro, desse ponto para o neutro, desse ponto para o neutro. Eu estou analisando tensão de fase. A partir do momento que eu estou analisando tensão entre fases, né, a gente chama isso de tensão de linha, ou seja, AB, BC e CA, a gente está analisando tensão de linha, entre duas fases, no caso. E aí, o que é que acontece? A partir do momento que a gente está trabalhando com a carga resistiva, então a resistência equivalente vai ser o quê? A resistência equivalente vai ser o paralelo dessas duas resistências somado, né, adicionado com essa resistência em série. Então, isso vai ser, como as resistências elas são iguais, né, então vai ser R dividido por 2 mais R. E a resistência equivalente vai dar 3 meios de R. E aí, para descobrir a corrente que está sendo proveniente da fonte, vai ser a tensão dividido por essa resistência equivalente aqui, que é igual a E dividido por 1 meio de R, que é a mesma coisa de dizer que a corrente é igual a 2/3 da tensão dividido pela resistência. Ok. E aí, como é que funciona, né? Como é que está a tensão em cada um desse resistor e desse par aqui de resistores? Então, a gente vai analisar pela lei de Ohm. A tensão é igual a R vezes I, né? Nesse primeiro caso, a gente está analisando para o resistor que está em série, esse resistor aqui, pessoal. E aí, o que que acontece? Nesse resistor, a gente tem a resistência R vezes 2/3, né, de E sobre R. Essa parte aqui é só a corrente. E aí, a tensão vai ser igual a 2/3 de E. Você simplifica R com R e vai ficar isso, a tensão que está ali no resistor. Por lógica, né, como eu tenho 2/3, o restante da tensão está onde? O restante da tensão está nesses resistores aqui, né, nesse paralelo. Então, a resistência é qual? A resistência desse paralelo é R sobre 2, como a gente viu, né? Vezes o quê? Vezes a corrente, que é 2/3 de E sobre R. E aí simplifica R com R, 2 com 2, e vai dar que a tensão resultante que está aqui nesse paralelo é de 1/3, né? De 1/3 da tensão da fonte. Essa tabela está mostrando o quê? Essa tabela está mostrando de acordo com a variação da tensão, né, que há. Agora a gente está lidando com uma tensão trifásica, né, logo após a conversão. E aí a cada 60 graus, né, essa tensão vai mudando, né? E aí ele vai analisando na tensão de fase, né? E a tensão de linha, que é a tensão entre fases. Então é isso, pessoal. A gente finalizou essa aula sobre inversores trifásicos. Logo após a gente vai tá analisando um problema, vendo um problema só para vocês fixarem a questão dos inversores trifásicos, né? Os inversores de frequência trifásicos.